Então, gravando, iniciando agora de verdade nossa aula de Geografia Física, falando das características físicas da Ásia. Semana passada a gente falou das características físicas da Europa. Comecei mostrando essa imagem para vocês e falando que a Europa e a Ásia, elas formam uma grande massa territorial, né, meio que única, que a gente chama de Eurásia. A gente costuma caracterizar continentes dizendo que são massas territoriais que estão separadas umas das outras por um oceano, por oceano mesmo, basicamente. Só que no caso da Europa e da Ásia, o que divide os dois continentes é só uma cadeia de montanhas ali no meio, os montes Urais, que ficam aqui, ó, na Rússia. É o que divide, inclusive, a Rússia em dois, né? A Rússia ocidental e oriental, a Rússia europeia e a Rússia asiática, né? A Rússia faz parte desses dois continentes. O que distingue, então, é só uma cadeia de montanhas que nem é tão alta, né? Olha só como ela é baixinha. Lembram do mapa de altitude? Quanto mais avermelhado, mais alto. Então, aqui, olha como os montes Urais são baixinhos, baixas altitudes, né? O que distingue realmente, o que vai dividir a Europa de Ásia, são características mais culturais, econômicas e históricas do que realmente características físicas. Diferente dos outros continentes que a gente tem marcos físicos muito bem definidos para dividir um continente do outro, tá bom? Então, falamos de Eurásia, essa grande massa territorial que contempla a Europa e a Ásia. Falamos de Europa, e eu vou avançar aqui, né? Relembramos algumas coisas, então essas aulas são importantes também porque a gente relembra algumas coisas, né? Para falar de Europa, a gente relembrou um pouco aí de estruturas geológicas, a gente relembrou um pouco também de algumas características climáticas, né? Fizemos uma revisãozinha geral e hoje vamos direto para falar de Ásia, beleza? Então, a Ásia é um continente bastante importante, tanto porque é um continente enorme, o maior continente dentre todos os continentes do nosso planeta. Possui 49 países e tem uma grande extensão latitudinal. Lembra quando a gente fala de extensão latitudinal? A gente quer dizer que uma coisa é comprida de norte a sul. Também tem uma grande extensão longitudinal a Ásia, né? Se a gente olhar aí no mapa, parece que ela é mais comprida de leste a oeste do que de norte a sul, né? Mas a gente fala que ela tem uma grande extensão latitudinal de norte a sul, porque ela vai lá do Círculo Polar Ártico até a linha do Equador. A gente tem a Indonésia lá embaixo, cruzando a linha do Equador, clima equatorial, sempre quente, e a gente tem a Rússia lá em cima, cruzando a linha do Círculo Polar Ártico, clima predominantemente frio o ano inteiro. Então, a gente tem toda essa variação climática, né? Só da gente ver o tamanho de um continente, a gente já consegue perceber como que ele é, como que os países daquele continente conseguem ser diferentes em características físicas mesmo. Então, diferentemente da gente dizer que uma região ela é mais ou menos homogênea por suas características climáticas, né? Tem o Brasil a gente chama de um país tropical, né? Porque predominantemente a gente tem clima tropical. Para a Ásia a gente não, né? E para os demais continentes, né, com exceção da Europa, da Oceania talvez, a gente não pode dizer que a gente tem uma certa homogeneidade de características físicas. Principalmente se a gente pensar em clima, a gente tem frio extremo e calor extremo no mesmo continente, aí na Ásia, beleza? Isso é um ponto bem interessante das características físicas da Ásia. A gente também tem na Ásia uma grande quantidade de ilhas e arquipélagos, por exemplo, faz parte da Ásia o Japão, que é um país arquipélago, né, formado por diversas ilhas. Inclusive aqui, né, como a gente denomina, arquipélagos-estado, ou seja, um arquipélago que em si ele é um país. É o caso aí do Japão, é o caso das Filipinas e de outros países aí da Ásia. A gente tem também fazendo parte da Ásia o Oriente Médio, né? Aqui, esse pedacinho, digamos que seria essa península da Eurásia, esse pedacinho aqui destacado. Opa, volta, meu filho.
É o Oriente Médio, então a gente tem o Oriente Médio como parte do continente asiático, apesar de outras definições de Oriente Médio, como definições religiosas ou culturais, a gente inclui no Oriente Médio países que fazem parte da África também. Mas a gente pensar geograficamente, a maioria dos países do Oriente Médio fazem parte da Ásia, beleza? E é o continente mais populoso. Eu devia ter trazido essa imagem, mas é que eu não achei. Tem uma imagem que circula pela internet, talvez vocês já tenham visto, uma imagem que faz um círculo, deixa eu ligar o outro marcador, aqui, que faz um círculo aqui assim, pegando Índia, China e esses outros países aqui ao redor, e fala que tem dentro desse círculo mais gente do que no resto do planeta. Porque a gente tem os dois países mais populosos do planeta nesse continente e muito próximos um do outro. É o continente, obviamente, mais populoso, portanto. Beleza? Relevo da Ásia. Assim como a gente tem essa grande extensão latitudinal, a gente tem um clima bastante variado, a gente também tem um relevo bastante variado. Lembrando que sistema, uma coisa sempre vai afetar a outra de alguma forma. O clima sempre vai afetar um pouco o relevo também afeta um pouco o clima. Nada está sozinho em si no nosso planeta. Nada na natureza do nosso planeta está sozinha em si, está sempre relacionada com outras coisas. Sempre gosto de lembrar isso para você. Então a gente tem um relevo muito variado. A gente vai ter depressões absolutas. Lembram a diferença entre depressões absolutas e as depressões normais? As depressões absolutas são as que a gente fala que estão abaixo do nível do mar. Depressão, por si só, ela é uma área do relevo que ela é mais rebaixada com relação ao seu entorno, né? Assim. A gente tem um entorno aqui, o meu desenho tá péssimo, queria ter uma lousa, acho que nem vai dar para ver, mas a gente tem o entorno numa uma altitude média e uma região ali no meio mais rebaixada. Então a gente chama aquela área de depressão, uma área mais rebaixada do que o seu entorno. A gente chama de depressão absoluta quando essa área rebaixada ela consegue estar mais baixa do que o nível do mar. A altitude ali no ponto mais baixo dela é mais baixo do que o zero, que é o nível do mar, a gente chama de altitude zero. Então, a gente tem o Mar Morto, na Ásia, que é uma depressão absoluta. Ele fica aqui assim, nesse círculozinho aqui, tá? Mais ou menos por aqui, tá bom? Que não bastando ser uma depressão absoluta, é a depressão absoluta mais profunda, a depressão mais absoluta que a gente tem no nosso planeta, né, em área continental, tá ali no Mar Morto. Isso tá, gente, continente, não tô falando lá de fundo do mar, tá bom? Crosta oceânica, outra pegada, beleza? E a gente também tem as montanhas mais altas. O ponto mais alto do nosso planeta está também na Ásia, né? A gente tem o ponto mais baixo do planeta, né, pensando em continente, e o ponto mais alto do planeta no mesmo continente, ali na Ásia, que é o Monte Everest, que fica na Cordilheira dos Himalaias, né? Himalaias, uma grande cordilheira de montanhas, pega essa área aqui todinha, né? E é onde fica o Monte Everest, que é o ponto mais alto do nosso planetinha redondo, beleza? A gente tem também parte do Círculo de Fogo, área com muitos vulcões e suscetível a terremotos. O Círculo de Fogo pega aqui o Japão e pega outras ilhas aqui do Oceano Pacífico, né? Vem formando um círculo aqui, passando aqui pelo Japão, pelas Filipinas, no norte da Austrália ali, e desenhando como se fosse um círculo, e a gente chama de Círculo de Fogo, porque é uma região que tem muitos vulcões, muita atividade vulcânica, muita atividade sísmica, muitos terremotos. Tem terremoto no Japão todo dia, praticamente. Não, claro, esses grandes destrutivos, mas a gente tem terremotos pequenos, né? Acontecendo o tempo todo no planeta. Eu já mostrei para vocês, inclusive. Depois, se vocês quiserem ver de novo, vocês me lembrem.
que é um site que mostra onde no mundo está tendo terremoto agora. E tem terremoto no planeta o tempo todo. A gente viu isso lá na aula de geologia geral. Eles são pequenos, às vezes eles são imperceptíveis, mas eles estão acontecendo porque o nosso planeta está aí dinâmico, né? Está aí vivo, digamos assim. Então, parte do círculo de fogo que pega ali o Japão. Beleza? Tem outras cadeias de montanha importantes na Ásia, os próprios montes Urais ali, que formam a divisa com a Europa. Olha que está bem delimitado, né? Europa e Ásia, nesse mapinha aqui. E o Cáucaso também, aqui, ó, já ali perto do Oriente Médio, também é uma cadeia de montanhas bastante importante. Estou falando esse nome, é bom vocês saberem que essas coisas existem, tá? Não precisa, nunca vai cair uma pergunta na prova, tipo assim, onde fica o Cáucaso? Às vezes você precisa ter uma noção de que esse lugar existe, que ele fica, sei lá, mais pro lado da Europa e Ásia do que pro lado das Américas. Noções, não, assim, certezas absolutas. Claro que é bom saber, mas é que eu não quero que vocês fiquem preocupados em decorar todos esses nomes, tá bom? É bom a gente ler, estudar, falar disso para vocês. Esse nome está em algum lugar da memória, mas não fiquem se cobrando de decorar todas essas coisas, tá bom? Bom, a gente também tem os planaltos asiáticos, que são predominantes no relevo. A gente tem, então, muito planalto na área. São todas essas áreas mais amareladinhas, né? Essa parte mais cinzinha são as partes realmente mais altas. Olha aqui o gráfico mostrando as áreas que estão acima de 4 mil metros de altitude, estão constando aqui mais esbranquiçadas. Essas áreas mais laranjinhas e amarelas vão ser, então, portanto, os planaltos. Então, a gente tem muitos planaltos aí na Ásia, eles predominam bastante, né? Formam regiões com maiores altitudes médias e possuem baixa densidade demográfica devido ao clima e à altitude. Eu não lembro se eu coloquei aqui, acho que não. Um mapa que compara a densidade demográfica da Ásia com o seu relevo, né? Então a gente tem a Ásia superpopulosa, mas não é na Ásia inteira que essa população está espalhada. Essa população está concentrada em alguns lugares, principalmente nessas áreas em que a gente tem planícies, principalmente, tá bom? Onde a gente tem planaltos e onde a gente tem as cordilheiras, por causa justamente da dificuldade ali de plantar e de construir, dada pelo relevo, e por causa também da dificuldade, por causa da altitude, a gente tem uma menor concentração demográfica, beleza? Mas eu acho que deve ter um mapa mais pra frente, a gente chega lá. E as planícies, aqui todas essas áreas mais esverdeadinhas, possuem bom solo para agricultura e, claro, né, maior densidade demográfica. Esse que eu estava falando agora. Bom, outra coisa que influencia, né, de certo, na densidade demográfica da Ásia é a localização e a distribuição dos rios, da hidrografia da Ásia, né? Então, aí, um mapinha hidrográfico, os principais rios, né? Claro que não são todos, mas os principais rios da Ásia. No norte do continente, a gente encontra grandes rios siberianos, que vão desaguar direto lá no Ártico, direto lá já perto do Polo Norte, Papai Noel, etc. E esses rios, eles encontram-se quase todos congelados no inverno. Então, eles são rios que eles correm durante o verão, durante a época mais quente, que para o caso da Ásia e hemisfério norte, vai ser ao contrário do nosso inverno, vai ser então no meio do ano, beleza? Só lembrando isso, diferença aí da inversão das estações do ano hemisfério sul e norte. Bom, os mais importantes rios, eles estão situados, entretanto, no sul, mais ao sul do continente, na China, na Índia e ali para o lado do Oriente Médio. A gente tem o Eufrates e o Tigres ali para o lado do Oriente Médio, muito importantes para aquela região. A gente tem o Ganges, que é super importante para a Índia, inclusive em questões religiosas e culturais,
O Ganges tem bastante importância. E aqui na China, o Rio Amarelo, né, o Yangtze. E, gente, eu não sei falar esses nomes, mas eles também têm nomes aportuguesados, tá bom? São bastante importantes também. Tem uma imagem bem bonita. Vou mandar para vocês no WhatsApp a imagem do Rio Amarelo. Deixa eu notar. Ele parece um dragão, assim, é muito bonito mesmo. E, como a gente viu, tem todas essas áreas de planície, então eles são rios de planície. Lembram o que significa ser um rio de planície? A gente tem rios largos, com um grande volume de água, e que geralmente eles são bastante sinuosos, porque eles correm, em vez de eles estarem descendo e correndo numa linha reta, eles estão numa área grande, larga, uma planície, aquela área aplainada, que foi justamente aplainada por causa da dinâmica aí desse rio, e eles conseguem fazer curvas e ser bastante sinuosos, beleza? Caso, por exemplo, aqui, quando a gente vê fotos do Rio Amazonas, em que ele faz uma curvona, né? Rio de planície, a gente tem rio de planície no mundo todo, mas a gente tem muita planície, a gente tem muito rio de planície, portanto. Planícies só existem porque um rio fez com que elas ficassem planas, né? Planícies estão sempre associadas a rios ou ao mar, né? No caso de planícies costeiras, tá? Só relembrando também. Então, os rios mais importantes, o Rio Amarelo, que é esse Wangho, o Yangtze, né, que eu mostrei para vocês aqui, o Ganges, o Tigres e o Eufrates aqui pro lado do Oriente Médio. Esses são os rios mais importantes, que é importante vocês lembrarem que eles ficam na Ásia, beleza? Clima, já falei um pouquinho de clima, a gente tem essa grande extensão latitudinal, então a gente tem quase todo tipo de clima que a gente conseguir imaginar, a gente vai encontrar na Ásia. Lembrando, né, que os climas têm muito a ver com justamente a latitude, né? Áreas mais ao norte, mais perto dos polos, tem o clima mais frio, áreas mais perto do Equador tem aquele clima quente, chuvoso. No meio do caminho a gente tem os climas temperados, mesotérmicos, e onde a gente tem altas montanhas, a gente tem clima de altitude. Isso é básico, né, para o planeta todo, a gente só precisa lembrar mais ou menos a localização, se está mais a norte, se está mais a sul, se está mais alto, se está mais baixo. Por isso que eu gosto muito de recomendar sempre programas, filmes, documentários em que a gente consegue ir percebendo e localizando as coisas no mundo, livros também que se passam em outros países, né? Sempre bom. Depois eu recomendo. Tem que fazer uma lista, na verdade. Eu vou falando as coisas aleatoriamente e nunca anoto. Preciso fazer uma lista de recomendações geográficas, assim. Vou pensar nisso. Bom, então, por sua ampla extensão latitudinal, a Ásia contempla todos os tipos climáticos. Entretanto, possui uma característica climática local bastante específica, que são as monções. Lembram das monções? Que acontecem principalmente na Índia. Então, a gente tem na Ásia praticamente todos os tipos climáticos do planeta, mas a gente tem especificamente numa região da Ásia o clima de monções, que a gente tem só na Ásia e não em outros lugares, não como acontece lá. A expressividade é que acontece lá, pelo menos. Só mostrando aqui o mapinha, então, olha lá. Olha o tamanho da lista de tipos climáticos, né? Aqui na legenda. Clima equatorial, lá perto da linha do Equador. A gente vai ter clima semiárido também, ali pro lado do Oriente Médio, semiárido e desértico. Clima frio e frio de alta montanha, ó, lá na Sibéria, perto do Ártico, e de alta montanha aqui nos Himalaias, né? A gente também tem clima tropical, tem subtropical, né? Indo já em direção ali ao temperado. Clima temperado, os verdinhos, então a gente tem todos eles. E eles seguem uma lógica mais ou menos de altitude, com exceção, claro, para alta montanha e desérticos. E climas desérticos podem acontecer em qualquer latitude aí do planeta, beleza? O que são as monções? Vamos falar das monções agora. Pronto. Relembrando, né? Esse link vale a pena ver de novo para a gente relembrar o que são as monções.
As monções são esse fenômeno climático que abrange aí uma vasta área da Ásia, né? Principalmente ali Indonésia, Índia, Sri Lanka, aquela região ali, beleza? Se caracteriza por ventos que se dirigem do oceano para o continente no verão. Então, durante o verão, a gente tem ar vindo do oceano para o continente. Se ele vem do oceano, ele é úmido, lembram? Né? Se uma massa de ar se forma no oceano, ela é mais úmida do que uma que se forma no continente. Então, a gente tem vento, ar úmido, vindo para o continente durante o verão, e no inverno, ao contrário, a gente tem ar indo do continente para o oceano, né? Assim como esses mapinhas estão mostrando aqui. Por que que isso acontece? Porque a gente tem uma diferença, um deslocamento dessas zonas de alta e baixa pressão. Lembram lá a dinâmica climática global, né? Circulação geral da atmosfera. A gente tem essa diferença da localização das zonas de alta e baixa pressão, mas isso é uma coisa que é bem importante. E por que que as monções acontecem só ali e não em outros lugares? Se as zonas de alta e baixa pressão se deslocam no planeta todo, né? Porque a gente tem ali os Himalaias, pontos muito altos, região muito alta, então de um clima frio de montanha e um clima seco, contrapondo com o ar quente que se forma no oceano na região equatorial, ali no sul da Índia. Então, a gente tem esses dois extremos, um ar quente, bastante úmido, que se forma ali no oceano, e um ar bastante frio e bastante seco, que se forma em cima da cordilheira dos Himalaias, né? E aí, dependendo da localização das zonas de alta e baixa pressão, esse ar vai ser empurrado do continente para o oceano ou do oceano para o continente, levando essas suas características da onde eles se criaram, se ele é frio e seco, se ele é quente e úmido, beleza? Então, lembro aqui, né, para ver se fica mais claro, que ele se caracteriza por ventos que se dirigem do oceano para o continente durante o verão e, ao contrário, no inverno, devido às variações de temperatura e pressão e movimentação do ar entre as zonas de alta e baixa pressão. Outra coisa importante lembrar que o ar sempre se movimenta das zonas de alta pressão para as zonas de baixa pressão, lembram? E vice-versa, né? A gente tem aqui no nível, tá? Eu tô aparecendo aí, minhas mãos aparecendo. A gente tem aqui no nível do oceano, onde a gente tem ar descendo lá de cima da atmosfera, vindo para debaixo do oceano e se espalhando, ele chega ali na superfície e ele precisa se espalhar. Então, a gente tem ali uma zona de alta pressão, ar descendo. E aí, esse ar que está aqui no oceano, ele chega aqui na superfície e ele vai correndo aqui perto da superfície, ele se encontra com um ar que veio de outro lugar e está correndo na outra direção, eles se encontram e sobem. Então, zona de baixa pressão. E a gente tem essa circulação acontecendo na atmosfera o tempo todo. O ar sempre se deslocando da zona de alta pressão para de baixa e da zona de baixa lá em cima para a zona de alta, tá bom? Só relembrando isso também. E por que saiu o slide das monções? Aqui. Bom, e aí as monções ocorrem principalmente no sul da Ásia, ali principalmente na Índia. A gente sempre é um hábito, assim, um senso comum, a gente sempre associar monções à Índia, é muito comum isso, mas também no Sri Lanka, em Bangladesh, em outros países aí da região, e isso faz com que o regime de chuvas nessa região seja bastante regular e tenha grande influência sobre a produtividade agrícola. Por quê? Quando a gente tem ar úmido, a gente vai ter chuva. Quando a gente tem ar seco empurrando o ar úmido, a gente vai ter um período de tempo seco, certo? Então, com isso, a gente tem uma estação chuvosa muito bem definida. E o pessoal dessa região, eles costumam saber quando é que as chuvas estão vindo. Porque a gente falou, o ar se desloca numa direção numa época do ano e se desloca na direção oposta em outra época do ano. Eles percebem quando o vento muda e aí eles sabem, tá vindo chuva, ou então tá vindo período de seca, né? Eles já têm isso no cotidiano deles, coisa que a gente não tem.
A gente não tem, talvez porque a gente não tem o hábito mesmo, mas também porque, e uma outra vantagem para eles terem essa percepção de tempo e clima, é porque isso é muito bem definido, muito bem delimitado mesmo. Essa é a principal característica das monções, essa regularidade entre estação chuvosa e estação seca, por causa dessa dinâmica toda aí dos ventos. Beleza? E aí, quando vem essa época chuvosa, né, importante falar, chove mesmo muito, alaga tudo, relatos são de que é um caos aquático mesmo. Por isso eu coloquei essa foto aqui. Essa foto, deixa eu ver, tá aqui, ó, estátua de Shiva, em Rishikesh, que fica uma localidade próxima ao rio Ganges. Essa estátua, ela não é um busto, ela é uma estátua de corpo inteiro. E olha onde chega o nível da água quando o Ganges inunda por causa da quantidade de chuvas, por causa da dinâmica das monções, né? Acho essa foto bem legal para demonstrar isso. Então, é uma estação chuvosa realmente bem aguada, bem molhada e bem delimitada, beleza? Bom, acho que ficou claro que são monções. Qualquer coisa vocês me falam se ficou confuso, beleza? Seguindo um pouco sobre a vegetação da Ásia, então. Assim como a gente tem uma grande variação climática, a gente vai ter também uma grande variação vegetacional, porque vegetação e clima estão sempre bastante associados. Então, a gente vai ter lá, ó, na região da Sibéria, a gente vai ter tundra, né? E as florestas de conífera, tundra e taiga, tipos de vegetação de climas frios, né? Em grande parte do continente, onde a gente tem o predomínio de planaltos, né, essas regiões mais marronzinhas aqui, e também onde está a cordilheira, né, claro, a gente tem vegetação de altitude. Os planaltos, eles já são altos porque já são próximos das cordilheiras, né? E as cordilheiras aí são mais altas ainda, né? As montanhas dos Himalaias são mais altas ainda, então a gente vai ter clima de altitude, vegetação de altitude, clima de altitude. Né? E a floresta temperada na Ásia, assim como na Europa, encontra-se bastante reduzida. Lembram que eu mostrei para vocês? Mesmo para quem não estava na aula passada, que eu falei da floresta temperada, que ela encontra-se bastante reduzida no planeta inteiro, porque se a gente fizer uma comparação entre onde estão as maiores cidades, onde a gente tem mais densidade populacional no planeta, e comparar com onde a gente tem a floresta temperada, a gente vai ver que está um em cima do outro. Então, se a gente tem grandes cidades e muita população nessas áreas onde antes eram florestas, quer dizer que hoje a gente não tem quase nada de floresta, certo? Então, o bioma floresta temperada no nosso planeta, ele já está praticamente extinto, digamos assim, porque ele foi bastante devastado, não por mal, mas porque as cidades cresceram, né? Diferente do caso da nossa Amazônia, que ela vai sendo desmatada, talvez meio desnecessariamente, né? Fica aí a crítica para vocês pensarem. No caso da Europa e Ásia, foi um processo histórico de construção das sociedades e tal. Quer dizer que é melhor do que a gente? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Só quero dizer que o processo é diferente. Uma coisa é você ter necessidade de espaço, outra é você ter espaço de sobra e querer lucrar, né? Então, fica a crítica aí, beleza? Que mais? Bom, floresta temperada, então, a gente tem também regiões de floresta temperada que, cadê ela aqui? Floresta temperada, o amarelo, tá vendo? Fica aqui nessa região da China, que é super populosa, no Japão também, né? Então, são áreas que estão realmente dominadas por pessoas, e não por vaquinhas, né? E a gente tem também florestas equatoriais e tropicais, aí mais ao sul, e aqui em alguns dos arquipélagos e das ilhas e tal. A gente tem savanas importantes também, principalmente aqui, olha, na região da Índia. E claro, né, sempre bom lembrar que apesar de deserto, a gente associar deserto como nada, né, não tem vegetação nenhuma, a gente tem
sim, vegetação de deserto, né? Aquela vegetação mais rasteira, caducifólia, ou então as suculentas mesmo, a gente tem também aí, principalmente ali para o lado do Oriente Médio, tá bom? Uso do solo e extração dos recursos na Ásia, né? Resumão. Quanto a recursos biológicos, lembram? Recursos biológicos são aqueles recursos que eles são provenientes da vegetação, de formas de vida, principalmente, né? Diferente de recursos minerais, que são provenientes de rochas, e do reino mineral como um todo, né? Acho que não tem outra forma de dizer isso. Então, os recursos biológicos. Quanto aos recursos biológicos, as áreas mais produtivas estão a leste da China e Índia, por causa das dinâmicas climáticas e topográficas, e pela presença de grandes rios de planície. A gente tem grandes áreas planas, né? Ou relativamente planas. Com água disponível, claro que ali vai ser muito melhor para plantar. Claro que ali vai ser muito melhor para a gente ter agricultura, produção agrícola e tal, né? Então, elas estão ali nessas áreas de planície, principalmente ali no leste da China e da Índia, que são justamente regiões superpopulosas, uma coisa leva a outra, né? A Ásia é responsável por 90% do cultivo mundial de arroz e também é forte produtora de algodão e frutas. Tem uma piada que meu pai fazia, e hoje eu sei que pode soar um pouco xenofóbica, mas ele falava que asiático comia muito arroz, e era por isso que asiático tem olho puxado. Ele falava que eles, de tanto comer arroz, eles não aguentavam mais, eles colocavam a mão no rosto e falavam, não aguento mais comer arroz, que nem criança resmungando. Piadinha besta, mas isso sempre me lembrou que na Ásia se produz muito arroz, né? Então, talvez sirva para vocês lembrarem também. Bom, na pecuária a gente dá destaque aí para ovelhas e cabras, né? Bastante produção de ovelhas e cabras, muito mais do que bovino, né? Bois e mesmo porcos. Inclusive, apesar de que tem bastante criação de porcos, tem crescido bastante para o lado da Ásia, mas para recentemente na história, né? Mas ainda assim a gente dá destaque para ovelhas e cabras. As regiões tropicais, elas se destacam pela produção de látex, de cana-de-açúcar e óleo de palma, que são produtos mais tropicais mesmo, né? A gente tem aqui uma grande produção de cana-de-açúcar, a gente também produz látex, né, a partir das seringueiras e tal. Então, são cultivos mais tropicais mesmo, né? Não foge muito disso. E na Rússia e na Península Arábica, a gente tem aí, por sua vez, enormes reservas de combustíveis fósseis e, né, fato, assim, não tem como negar isso se a gente pensar toda a questão que envolve extração de petróleo no Oriente Médio, né? O que é Dubai, né? O que seria Dubai se não fosse petróleo, né? E toda a questão, mesmo de conflito político com relação aos Estados Unidos e alguns países do Oriente Médio por causa de petróleo, né? Então, o Oriente Médio é bem forte aí nessa questão petrolífera, mas a Rússia também, né? E a China também é um grande produtor mineral. É o maior produtor de ferro do mundo e além de outros minerais como chumbo, zinco e carvão. A China está pau a pau ali com a gente, né, com o Brasil, na produção de ferro. A gente produz muito ferro para vender para eles, porque muito do que eles produzem, eles consomem lá mesmo. Eles produzem e consomem. Eles não produzem e exportam, como é o nosso caso, que a gente produz e exporta, tá bom? Então é bom sempre lembrar dessa diferença também. Mesma coisa a questão de petróleo. Uma coisa é um país ser super produtor de petróleo, outra coisa é ele ter muito petróleo, entende? Uma coisa é ele extrair petróleo para vender, e outra coisa é ele possuir muito petróleo ali, mas não consumir, nem extrair e deter só aquele poder, que é também uma questão aí com a Venezuela, né? A Venezuela é um dos países que têm a maior quantidade de petróleo, mas eles não necessariamente são os maiores produtores de petróleo, tá bom? E aí, sobre as fontes de energia na Ásia, esse gráfico ele é bem legal, né?
e mostra quais que são as matrizes energéticas, as principais matrizes energéticas da Ásia. Então, a gente tem principalmente lá gás natural, as hidrelétricas e carvão como fontes de energia mais utilizadas no continente asiático. E aí, mesma coisa que eu falei na aula passada, e em outras também, legal a gente sempre comparar quais que são as matrizes energéticas com um pouco da geografia daquele lugar, né? Sempre dá super certo. A gente vai ter, por exemplo, mais hidrelétricas em países que têm mais rios de planície, por exemplo. A gente vai ter mais carvão em países com uma geologia um pouco mais específica para isso. Então, né, a partir das fontes de energia, a gente consegue também ter uma ideia de como que quais que são as características físicas daquele país. E como na área a gente tem uma diversidade enorme de características físicas, a gente também tem uma diversidade enorme de matrizes energéticas, beleza? E aí, então, né, alguns destaques do meio físico da Ásia, coisas que a gente sempre precisa lembrar quando a gente for falar de paisagens na Ásia e tal, né? Trouxe aí algumas coisas. A Ásia, a gente tem tanto climas aqui de tundra e taiga extremamente frios, essa foto aqui de cima, quanto florestas tropicais, né? Que parece até aqui, nossa Amazônia mesmo, né? Então a gente tem essa variação toda. Lembrar da produção de arroz e essas grandes planícies, elas são perfeitas para a produção de arroz. Quem já assistiu e curte desenho da Disney, né? Quem curte desenho da Disney já assistiu Mulan, tem uma cena, inclusive, que eles estão andando, caminhando, tem uma música e tem umas moças colhendo arroz. Então, isso é bem característico mesmo, a produção de arroz na China, na Ásia como um todo. Né? Por isso que eu falo, às vezes vendo desenho, vendo filme, a gente pega algumas coisas que servem para a gente entender como que é a dinâmica climática e de geografia física em geral daqueles lugares, né? Então, Mulan, arroz, olha aí os campos de arroz. Beleza? Esse aqui é o tal do Rio Amarelo. Olha como ele é lindo, né? E bastante sinuoso. Características de rios de planícies tem todas essas curvas, toda essa sinuosidade. A gente não pode esquecer que na Ásia a gente tem o Everest, o ponto mais alto aí do nosso planeta. Inclusive, tem um filme, não vou lembrar o nome do filme agora, A Escalada, eu acho, na Netflix. Um filme bobinho, típico Sessão da Tarde, mas é bem legal. É um cara que ele é baseado numa história real, é um cara que vai subir o Monte Everest para impressionar a menina que ele gosta. E é legal o filme porque você vai acompanhando a mudança da paisagem conforme ele vai subindo, os desafios, tudo isso. Super recomendo o filme também. E aqui a extração de petróleo no Oriente Médio, né? Ali região mais desértica, olha aí os camelinhos, né? E a gente tem por hábito aqui imaginar a extração de petróleo naquelas grandes plataformas petrolíferas no meio do mar, porque esse é o nosso modus operandi de extração de petróleo, digamos assim. Mas nem todo lugar é assim. E lá no Oriente Médio a gente tem extração de petróleo incontinente, e é assim que o petróleo é extraído lá. Beleza? Passou algo do tipo no Fantástico sobre o que especificamente? Eu falei tanta coisa agora, Julia, que agora eu me perdi de qual ponto especificamente você está falando. Dos relevos da Ásia? Legal, bom saber também. Faz muito tempo que eu não assisto Fantástico, porque me deixa meio depressiva. Aí eu meio que eliminei da minha vida, mas tem umas coisas muito legais no Fantástico. Recomendaram, inclusive a gente vai. Vou começar um pouquinho, tá? Falar a aula de África, e aí é só para dar um panorama geral e a gente termina depois. E me recomendaram, talvez alguma de vocês, um documentário que passou no Fantástico sobre o Nilo, a vida no Nilo. E cada episódio mostra um país por onde o Nilo passa, e é fantástico, assim. A gente vai falar de África. Vou super recomendar várias vezes também esse documentário.
Beleza? Tá, mais um pouquinho aqui do meio físico da Ásia, né? Olha o Círculo de Fogo, mapinha do Círculo de Fogo. Ele pega aqui, então, uma parte das ilhas aí do Pacífico e também um pouco a costa das Américas, onde a gente também tem bastante vulcão, né? Bastante terremoto ali pro lado da Cordilheira dos Andes, né? E sempre bom de lembrar que também, quando a gente fala de Ásia, das monções, da grande densidade populacional, né? E da presença de grandes cidades que contrasta aí com a paisagem natural, beleza? Bom, acabou a apresentação. Deixa eu ver se ela saiu aqui. Beleza. Era isso para falar sobre a Ásia. Se vocês tiverem mais um tempinho, eu vou falar uns 5 minutinhos só sobre África. Pode ser? Deixa eu ver aqui. Beleza. Só para a gente não perder muito tempo. Deixa eu colocar aqui. Prontinho. Tá aparecendo aí para vocês o slide? Beleza. Eu só começar a falar um pouquinho de África. Também bastante importante o continente. Bem grandão, né? E de cultura e história muito importante, principalmente pra gente aqui no Brasil. Beleza? Eu prometo não me estender muito, tá? Mas só para começar mesmo, para a gente não perder o ritmo. Bom, então, África, outro continente aí, bastante grande, bastante importante. Olha a localização da África aqui no nosso planeta, né? Tá mostrando aqui embaixo. Vou pegar outro ponteiro. Aqui, a África. Um continente bem grande. 54 países, mais países do que a Ásia, que a gente tinha lá 49 países na Ásia, né? Na África a gente tem 54. Ele é o terceiro maior continente em extensão territorial. A gente tem aí o maior continente, a Ásia, depois a gente tem as Américas, e aí a gente vai ter a África como o terceiro maior continente em extensão territorial. Devido às questões históricas e políticas, entretanto, apesar de ter tanto território, tanta terra e tanto recurso, por causa de questões históricas e políticas, a África em geral possui, os países da África em geral possuem baixo índice de desenvolvimento humano, coisas que a gente, né, tá cansado de saber, cansado de ouvir, né? Todo mundo que quer fazer missão humanitária quer ir para a África, essas coisas e tal, né? Justamente por causa dessa fama, de toda essa questão aí que a África tem. Bom, a costa africana, ela é bem pouco recortada, em comparação, principalmente aí se a gente pensar em Europa. Para quem estava na aula passada, eu mostrei para vocês que a Europa, ela tem a sua costa muito recortada, ela é cheia de penínsulas e mares, né? Então, não tem uma parte da é difícil você encontrar uma parte, digamos assim, uma praia muito longa na Europa, porque ela é toda recortada e ela é toda cheia de penínsulas. Já a África, em comparação, ela é bem pouco recortada. A gente tem regiões que elas vão inteiras assim, sem nenhuma entrada nem nada, né? O que também tem a ver com próprias características também climáticas e de relevo aí da região, né? Lembram? A gente tem, dependendo do tipo de clima, a gente pode ter diferentes tipos de relevo associados, e aí a gente vai ter mais rio desaguando no oceano ou não, e isso vai influenciar aí no formato da costa também, beleza? E o continente é um grande produtor de riquezas minerais. Nós vamos falar um pouco disso, melhor sobre isso um pouco mais para frente. É só um resumo. Bom, falando então do relevo da África. Na África, a gente tem predomínio de planaltos antigos e muito desgastados. O que isso quer dizer?
A gente tem uma tendência, existe, a gente falou sobre isso lá na aula de geomorfologia, a gente tem uma tendência das coisas no planeta, onde a gente tem altas montanhas, elas com o tempo serem rebaixadas justamente por causa de erosão, lembra? Erosão é um dos processos aí de formação do relevo, então a gente tem erosão, seja pelo vento, seja pela água da chuva, aquilo vai levando sedimentos e vai, então, deixando o relevo cada vez mais aplainado, cada vez mais rebaixado. A África, então, a gente tem um relevo muito antigo, né, e bastante desgastado, e quando a gente fala desgastado, é justamente nesse sentido, de ser desgastado pela erosão. Já passou muito vento, já passou muita água, levando tudo aquilo ali embora, né. Isso faz com que o relevo seja pouco acidentado, ou seja, não temos do nada um pico muito alto, a gente não tem muito como acontece na Ásia, a gente tem uma área plana e de repente começa a subir, subir, subir e não para mais, né? A gente tem uma coisa mais moderada na Ásia, é tudo um pouco mais, o relevo é todo um pouco mais moderado, digamos assim. Altitudes moderadas também. A gente não tem pontos muito altos na Ásia. Assim como é o caso aqui da nossa América do Sul continental, assim, Brasil mesmo, a gente não tem pontos muito altos, é mais ou menos a mesma pegada, beleza? Mas a gente tem planaltos bastante importantes, né? Principais planaltos. O Planalto da África do Sul, o Planalto da Etiópia e o Planalto dos Grandes Lagos. Eles estão aqui, ó, circuladinhos em vermelho, tá bom? Então, o Planalto da Etiópia. Pode ver que eles são um pouco mais marronzinhos, um pouco mais laranja, né? As cores nesse mapa de altitude. Planalto dos Grandes Lagos, porque a gente tem grandes lagos aqui nessa região, por isso que a gente chama de Planalto dos Grandes Lagos. E o Planalto da África do Sul, onde fica aqui na África do Sul, próximo ao deserto do Kalahari, ali, bastante importante também. No noroeste do continente, noroeste para o norte e para o oeste, né? Então, nessa direção aqui do mapa, a gente vai ter. Cadê? Onde eu parei? No noroeste do continente, entretanto, encontram-se extensas bacias. Lembram bacias hidrográficas? Lembram do conceito de bacias hidrográficas? Né? E acho que era principalmente nesse ponto que eu queria chegar. A gente tem diversos rios convergindo para um rio principal, um rio importante, né? A gente falou de grandes planícies na Ásia, mas a gente não entrou no detalhe das bacias, né? Todo rio, ele faz parte de uma bacia. Na verdade, todo lugar que a gente tiver num continente, a gente está numa bacia hidrográfica. As águas dali vão drenar para algum lugar, para o fundo dessa bacia, né? É como se a gente jogasse água na borda de uma bacia e a água vai escorrer para o meio. É exatamente assim que acontece na natureza. Na África, a gente, apesar de a gente ter esse senso comum de que na África a gente só tem deserto e savana, a gente tem grandes bacias hidrográficas muito importantes, a gente tem bastante água em algumas regiões da África também. É que vocês nunca se esqueçam disso. A gente tem duas grandes e importantes bacias hidrográficas, a bacia do Congo, a bacia do rio Níger, aqui já pro lado da Nigéria, né? Tudo a ver o nome ali. Então, bacias hidrográficas é bastante importante e vocês vão ver, não vai dar tempo a gente ver nessa aula, mas a gente vai ver depois que elas estão bastante associadas com uma dinâmica climática bastante específica e uma dinâmica vegetacional bastante específica também. Mas a gente fala mais disso na próxima aula. Outra coisa que a gente não pode deixar de falar é que também aqui para o noroeste a gente vai ter também a cadeia do Atlas, que é uma cadeia de montanhas também formada por dobramentos modernos, né? A gente teve ali em algum momento um limite de placa tectônica que fez com que a crosta se dobrasse ali e criasse essa cadeia de montanhas. E aí, outra elevação bastante importante é a cadeia do Cabo, no extremo sul. E ela fica mais ou menos por aqui, eu acho, essa parte mais elevadinha aqui também.
E só para fechar essa parte de relevo, e a gente volta na próxima aula retomando essas coisas, né? A gente não dá para falar de relevo da África sem a gente falar da ação tectônica nesse relevo. Lembram limites de placas tectônicas, criando formas de relevo, né, encontro de placas, ou então afastamento de placas, né, limites convergentes ou limites divergentes, né, se encontrando ou se separando, além dos limites transformantes, né, quando elas vão se raspando uma na outra, cada uma numa direção, né. Então, a ação tectônica no relevo também se destaca no leste do continente, principalmente, porque aqui a gente tem o Grande Vale do Rift. O Grande Vale do Rift é um grande vale mesmo, lembra um conceito de vale, uma região onde passa um rio no fundo, né? A gente tem uma área alta de um lado, uma área outra, alta do outro, e aquela área funda no meio por uma grande extensão, que geralmente passa um rio ali embaixo, então um vale, né? Como é o Vale do Paraíba, aqui no estado de São Paulo, por exemplo. Então, a gente tem o Grande Vale do Rift, uma área aí, né, rebaixada por uma grande extensão. A gente chama de Rift, o Rift Valley. Os grandes lagos, o Lago Vitória, o Lago Tanganyika e o Lago Nyasa. E o Monte Kilimanjaro, que é o ponto mais alto ali da África, e é onde a gente tem, vocês já devem ter visto foto na internet de um elefante ou de uma girafa com uma montanha pontuda no fundo, com nevinha em cima. É o Monte Kilimanjaro, lindíssimo. É o ponto mais alto da África, aquele pico sempre nevado. E ele se formou ali por ação tectônica, assim como esse Rift Valley, que também se formou por ação tectônica, encontro ou separação de placas. Beleza? As placas estão ali se separando, né? Vale a pena ver de novo. A placa africana, ela está quebrando e ela está num processo de separação, então ela está toda se rachando e cada pedaço dela está indo para um lado. E é isso que formou esse grande vale do Rift, né? Que está abrindo esse grande vale aí. Há uma tendência de que isso daqui a alguns milhões ou milhares de anos, ela se separe totalmente, fazendo com que a África se divida em duas massas territoriais, olha como consta nessa imagem aqui, e isso já é bem presente, tanto é que já tem, olha só, como mostra essa imagem, né? Rachadura é de uma notícia de 2018, eu acho. Rachadura gigante no Quênia mostra que a África se dividirá em duas. O chão simplesmente começou a rachar e a se abrir ali em algum ponto do Quênia. Essa estrada aí que cruza esse ponto se dividiu em duas, então veio toda essa comoção de a África tá rachando. Com o tempo isso ia acontecer mesmo, e há uma tendência de que daqui a alguns milhares de anos ela realmente se divide em duas, assim como aconteceu na Pangeia lá atrás, né? Era tudo junto, América do Sul e África, e elas se dividiram. Essa dinâmica não parou de acontecer só porque a gente está aqui. Ele só não acontece na velocidade que a gente imagina quando a gente conta uma história. Beleza? Então, só para começar a África, e aí na semana que vem a gente continua falando sobre todas as características físicas da África. Retomo isso aqui um pouco, mas só queria começar para deixar um gostinho de vamos vir na próxima aula aprender mais sobre a África, porque a África é um continente tão legal. Então, beleza, gente, é isso que tínhamos para hoje. Já até extrapolei uns minutinhos aí do tempo. Espero que vocês tenham gostado e que eu não tenha cansado muito vocês. Se vocês tiverem dúvidas, podem falar. E eu anotei as sugestões para a gente fazer lista de exercício e tal, para dar tudo certo agora, começando essa temporada de vestibular. Beleza? Imagina, adoro dar aula para vocês. Se vocês tiverem dúvida, mandem. Precisar me chamar no WhatsApp de boa mesmo, assim. Estou à disposição. E prometo que vou
tomar mais cuidado com os prazos e colocar os materiais, acertar tudo, deixar tudo em dia lá no Classroom para vocês. E fazer a lista e tudo, né? E se eu me enrolar, vocês podem me cobrar, porque às vezes eu sou meio enrolada, então vocês têm todo o direito de me cobrar. Não vou ficar chateada. Beleza, gente? Então é isso. Bom almoço para vocês. Bom fim de semana. Bons estudos. Deixa eu encerrar a gravação.